Bom dia. Vamos nos colocar ainda mais diante do Senhor nesta manhã. Nós estamos reunidos para prestar ao Senhor um culto nesse dia que o Senhor preparou, o Senhor separou para que aqui estivéssemos, desfrutando da sua palavra, recebendo a graça dele e desfrutando também da comunhão. Irmãos, em atendimento à convocação do Senhor, vamos à leitura do livro de dos Salmos, capítulo 122. Livro dos Salmos, capítulo 122. É um cântico de romagem de Davi. Assim diz a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé e juntos nós louvaremos ao Senhor. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Irmãos, vamos buscar a Deus uma oração de invocação. Feche os seus olhos, com o nosso pensamento todo no Senhor, o nosso coração, a nossa alma, é momento de buscarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e amado e grandioso Pai, Deus Criador dos céus, da terra, Deus Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Senhor soberano, o Senhor supremo, dono de toda a honra, de toda a glória, dono de todo o poder.
Nós nos reunimos, Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, diante do Senhor, para Te buscarmos, ó Deus, para Te cultuarmos, Senhor, para nos apresentar diante de Ti com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Pai, nós nos aproximamos do Senhor porque dependemos de Ti, porque reconhecemos a Tua grandeza, porque reconhecemos a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, graça e misericórdia que nos alcançaram, que nos transportaram do reino das trevas para o reino do Teu amor, do Teu Filho, para um reino de luz. Meu Deus, graça e misericórdia que nos tiraram de um lamaçal de pecados e nos trouxeram para a Tua presença, Senhor. Por isso estamos diante de Ti, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com toda a nossa vida. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor se manifeste no nosso meio através da Tua palavra santa, Deus, edificando a Tua igreja, abençoando, meu Deus, o Teu povo, Senhor, transformando a vida daqueles que Te buscam. Pai, nós nos reunimos aos Teus filhos espalhados por toda a face da terra, que neste dia do Senhor, neste dia que o Senhor separou, o Senhor consagrou, para Te cultuar, ó Deus, nós nos reunimos à Tua igreja celestial, que continuamente Te glorifica e Te louva nos céus. Nós nos reunimos, Senhor, a Tua igreja na terra, que persevera na sã doutrina, na Tua palavra, no Teu amor, na Tua justiça, Senhor. Deus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, de todo o nosso coração. Tenha liberdade nesta manhã em nosso meio, que somente o Senhor se manifeste neste lugar, que somente o Senhor, Deus, tenha liberdade para agir e para falar, que somente a Sua voz seja ouvida, que somente a Sua voz, Pai, seja percebida por nós, que nesta manhã possamos Te louvar e Te engrandecer de todo o nosso coração, que nesta manhã possamos apresentar ao Senhor um culto agradável, um culto correto, um culto de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, e que possamos, Senhor, sair daqui renovados pela força do Teu Espírito Santo, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor, diante de Ti e na Tua presença possamos permanecer. Deus querido e amado Pai, é assim que nós Te oramos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar, irmãos, e que possamos permanecer diante do Senhor. Vamos louvar a Deus com o Salmo 117. Amados irmãos, eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos à leitura da Santa Lei de Deus, exposta em Êxodo capítulo 20. E neste momento eu os convido a, enquanto lemos, a meditar em cada um desses mandamentos e a perceber, irmãos, como nós somos falhos em obedecê-los, em cumprir à risca aquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que o Senhor exige na Sua palavra. E entender também que, através do Espírito Santo de Deus e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós temos acesso ao perdão e a graça do Senhor sobre a nossa vida, que ainda sendo imperfeitos naquilo que nós fazemos,
E mesmo que, por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos a fazer boas obras, nós vamos perceber que essas boas obras, elas são imperfeitas. Elas ainda são maculadas. E nós tentamos, nós nos esforçamos para cumprir os mandamentos do Senhor. Mas ainda assim nós falhamos. E mesmo falhando, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos, através do seu sacrifício, do seu sangue, Ele nos dá condições de ser chamados de filhos de Deus. Então vamos à leitura da Santa Lei de Deus. Êxodo capítulo 20 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, com isto em mente e sabendo que até as nossas boas obras são imperfeitas, vamos a uma oração de arrependimento. Eu os convido nesse momento se você detectou algo que você precisa confessar ao Senhor, esse é o momento apropriado. Vamos confessar ao Senhor aquilo que necessitamos e rogar ao Senhor que nos dê o seu perdão nesse momento. Feche seus olhos, tendo a palavra de Deus em mente, façamos esta oração. Amado Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e diante da Tua santa lei. Nós percebemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor exige de nós, nós não somos capazes de cumprir, meu Deus, com primazia, cumprir com excelência. Nós nos esforçamos, Senhor, para nos manter diante de Ti, para nos manter, Deus, em santidade, em fidelidade à Tua palavra. Mas por vezes falhamos, por vezes erramos, por vezes, meu Deus, nós através de atitudes, de palavras, de pensamentos, ou até de omissões, nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Por este motivo, Senhor, nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos a nossa condição, Senhor, e rogamos que o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza no caminho da verdade e da justiça, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça todos os dias, para que possamos vencer as tentações, vencer o pecado que nos rodeia tão de perto.
Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Pedimos perdão ao Senhor por não te ouvir como deveríamos, por muitas vezes, Senhor, não orarmos como deveríamos, por muitas vezes não nos dedicarmos, Deus, a estudar a Tua palavra, a buscar o Senhor como deveríamos. Te pedimos perdão, Senhor, por cada erro, por cada falha que cometemos. Mas sabemos que o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel à Tua palavra. E sabemos que temos no céu um advogado justo e fiel, que roga por nós e que intercede por nós diante do Teu santo trono. Por isso, Deus, nós nos rendemos ao Senhor, dizendo: Deus, reconhecemos os nossos pecados, pedimos ao Senhor perdão, rogamos ao Senhor pela Tua ajuda, rogamos ao Senhor que nos conceda os frutos de verdadeiro arrependimento e que possamos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, caminhar diante da Tua presença. Caminhar, Senhor, tendo a Tua palavra viva em nossa mente e em nosso coração. Caminhar, Senhor, sendo guiados e dirigidos somente, tão somente pelo Teu Espírito Santo. E que possamos crescer, meu Deus, em estatura, até alcançar a estatura de varão perfeito. Meu Deus, que possamos crescer diante do Senhor. Meu Deus, sendo edificados pelo Senhor. Sendo edificados na rocha que é Cristo. Sendo edificados na Tua palavra. E sendo agraciados, Deus, pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias. Senhor Deus, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, porque o Teu amor nos alcançou, a Tua graça irresistível nos alcançou e nos tem transformado todos os dias, e nos tem proporcionado uma nova vida, um novo coração, nos tem proporcionado, Senhor, experimentar as Tuas maravilhosas, as Tuas, Deus, inalcançáveis maravilhas, as Tuas inalcançáveis promessas, as Tuas inalcançáveis, Senhor, palavras, e que possamos assim permanecer diante do Senhor todos os dias, que a Tua igreja local permaneça diante do Senhor, caminhando em fidelidade e em amor. É o que nós Te oramos, agradecidos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo... Vamos ler os versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Amados irmãos, o Senhor, com as Suas infinitas misericórdias, nos alcançam todas as manhãs. O Senhor é fiel e não nos tem deixado cair e não tem nos deixado ser consumidos neste mundo terrível. Louvemos ao Senhor e nos felicitemos com essa promessa, com essa palavra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 16. Amados irmãos, nesse momento, enquanto nós louvamos ao Senhor, é um momento apropriado. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é um momento propício para você fazer a sua contribuição, a sua oferta. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz
Amados irmãos, nós vamos ao momento da pregação da Palavra de Deus. O sermão de hoje, ele é de autoria do pastor Lúcio Manuel, pastor Lúcio que nós conhecemos recentemente aqui, a congregação o conheceu. E eu os convido à leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Pastor Lúcio, que recentemente esteve conosco nos trazendo um estudo. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora vamos ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E o texto do sermão, vamos à leitura do Dia do Senhor 24. Nós temos aqui 3 perguntas. Pergunta e resposta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta e resposta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Esta recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. Pergunta e resposta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não, pois é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Irmãos, vamos a uma breve oração. Senhor Deus grandioso, poderoso, Deus sublime, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra, Senhor. Palavra revelada aos profetas e aos apóstolos, palavra iluminada pelo Teu Espírito Santo aos Teus servos.
Meu Deus, e nós rogamos ao Senhor neste momento que possamos receber esta palavra, Senhor, e que ela venha frutificar em nossas vidas. Deus, que neste momento somente a Tua voz seja ouvida, que somente o Senhor seja percebido e tenha liberdade, Deus. Pai, nós Te rogamos e desde já agradecemos, porque sabemos que por meio desta palavra o Senhor tem abençoado a Tua igreja e assim nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E que isso não vem de nós mesmos. Essa salvação é um dom gracioso que nós recebemos de Deus. Em seguida, no verso 9 do segundo capítulo de Efésios, a palavra de Deus acrescenta: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação ela é por fé e não por obras. O Catecismo de Heidelberg, ele usa esta mesma ordem quando está ensinando sobre a salvação. Na semana passada, os irmãos ouviram sobre o dia do Senhor 23, que ensinou que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Hoje, no dia do Senhor 24, o Catecismo acrescenta que a salvação não pode ser alcançada por meio das obras humanas. A pergunta que surge é a seguinte: por que as boas obras, elas não servem para alcançar salvação? E nós temos dois pontos aqui para responder essa pergunta. Primeiro, porque as boas obras humanas, elas são imperfeitas. E segundo, porque as boas obras humanas, elas não merecem ser recompensadas. Irmãos, somente a doutrina da salvação pela fé em Cristo, sem boas obras humanas, leva o crente a produzir verdadeiros frutos de gratidão a Deus. Ouçam, portanto, sobre estas coisas na pregação desta manhã. As boas obras não servem para alcançar salvação, porque as boas obras humanas são imperfeitas. Meus amados irmãos, que valor tem as boas obras humanas imperfeitas diante de um Deus que é absolutamente perfeito? A Bíblia fala da perfeição de Deus de muitas maneiras. Por exemplo, na visão que o profeta Isaías teve, nós lemos o capítulo 6, o comecinho do capítulo 6, e nós vemos ali 3 aspectos desta perfeição de Deus que se destacam: a majestade de Deus, a sua santidade e a sua glória. Os primeiros versos de Isaías 6 ressaltam a majestade de Deus em contraste com um rei terreno. Ali fala sobre Uzias. Uzias, ele tinha sido um bom rei em Israel. A Bíblia diz até que enquanto ele foi fiel a Deus, o Senhor abençoou Israel, o Senhor abençoou o seu reinado. Mas Uzias, ele tinha morrido leproso naquele mesmo ano em que Isaías teve esta visão. Nós vemos esse relato lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, no comecinho do capítulo 26, ele vai falar sobre o início do reinado de Uzias, e depois mais para frente ele fala sobre esse declínio, quando ele deixou de ser fiel a Deus, quando ele se exaltou no seu coração, e aí ele acabou leproso, e assim ele morreu.
Enquanto isso, o Senhor é apresentado como o Deus vivo que continuava sentado no seu trono. Então nós vemos ali o rei Uzias, um homem que foi bom, mas que se corrompeu e acabou leproso. E nós vemos o Deus vivo sentado para todo sempre no seu trono perfeito de justiça. O trono da terra é contrastado com um alto e sublime trono, ou seja, o trono da terra é contrastado com o trono celestial. Os reis terrenos costumavam usar vestes longas e bonitas, mas as vestes do Senhor superam e muito em majestade, pois ali nós vemos que elas enchiam todo o templo. Os reis terrenos, eles viviam cercados pelos seus príncipes, mas o Senhor estava cercado pelos serafins, seres celestiais, que tinham um aspecto de fogo e possuíam cada um 6 asas. As pessoas tinham de ter muito cuidado para aparecer diante da majestade terrena. Mas no céu, os serafins, eles tinham de cobrir os olhos diante da majestade eterna. Os reis terrenos recebem a visita dos seus príncipes, mas na presença de Deus são os serafins que o adoram de dia e de noite, continuamente. A majestade do Senhor dos Exércitos é imensamente maior do que a majestade de qualquer rei terreno. O segundo contraste forte que esta passagem mostra, irmãos, é que nenhum rei terreno é tratado como o Senhor dos Exércitos, que é 3 vezes santo. Deus chama o seu povo de santo, Ele chama a sua lei de santa. Os reis do seu povo são santos, mas somente Deus é santo, santo, santo. Naturalmente santo, eternamente santo, perfeitamente santo. Somente o Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, a glória do Senhor, ela é contrastada com a glória de um rei terreno. Às vezes a palavra glória significa a mesma coisa que majestade, ou seja, alguma coisa que mostra a grandeza de um rei. Mas glória também fala de fama, de honra de um rei. Essa boa fama, essa honra de um rei terreno, ela pode ser percebida em seu reino e às vezes até mesmo em outros lugares. Nós conhecemos a história de Salomão, que o seu nome era reconhecido em reinos muito distantes. Mas a glória do Senhor, ela é muito maior. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor se estende da sua morada celestial para toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Salmo 19:1. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Salmo 97:6. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Josué 9, versículo 9. Irmãos, o Senhor é perfeito em todas as suas obras. Mas o homem, o que é o homem? O que é o homem? Mortal, pecador, devedor. Vamos ver o que diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala aos Romanos. Aqui no capítulo 3, vamos começar lendo o capítulo 3, vamos começar lendo o versículo 9.
O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, o que o homem, neste estado miserável que nós vimos aqui, pode reivindicar diante de Deus? O que o homem nesse estado ele pode reivindicar diante do Senhor de toda a glória? Nada. Basta olhar para Isaías, irmãos. Isaías era um profeta de Deus, um homem escolhido por Deus para levar a sua palavra ao povo de Israel. Quando o profeta Isaías ele viu a majestade, a santidade, a glória do Senhor, ele ficou aterrorizado. Ele ficou como morto. O seu pecado o humilhou diante de Deus. Ele não tinha nada para apresentar a Deus em sua defesa. As palavras do próprio Isaías mostram isso. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Meus irmãos, quem em toda a terra poderá ficar de pé diante desse Deus majestoso e glorioso? Quem se atreverá a aparecer na presença deste Deus santo exigindo alguma coisa? O apóstolo João, no Apocalipse, ele fala que diante do trono de Deus, quando ali estava o livro, ninguém foi achado digno de abrir aquele livro, ele ficou desesperado com aquilo. Ninguém era digno. Quem vai dizer para Deus: olha Senhor, eu tenho feito algumas boas obras, imperfeitas. Eu não mereço ir para o inferno. Eu sou bonzinho. Quem poderá falar isso para o Senhor? Essas boas obras imperfeitas não servem para ganhar a salvação. Porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. A resposta 62 do Catecismo de Heidelberg. Tem que ser absolutamente perfeita, completamente, totalmente conforme a lei de Deus. Não pode falhar em nenhuma vírgula, em nenhum ponto, em nada, nenhuma letra. Quem pode fazer isso? Nós não conseguimos atingir esta justiça perfeita. Pelo contrário, o mesmo Isaías ele disse no seu livro, no capítulo 64, vamos abrir lá para nós vermos? Isaías 64.
64, versículo 6. Olha o que Isaías disse. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Meus irmãos, as boas obras humanas não podem contribuir para a sua salvação, porque elas estão todas elas corrompidas pelo pecado. E Deus que é perfeito, o Deus que é 3 vezes santo, não aceita boas obras imperfeitas para conseguir a salvação. Ele exige obras perfeitas para salvar pecadores perdidos. Quem foi o único que realizou obras perfeitas em favor dos pecadores? O nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele realizou obras perfeitas. Durante toda a sua vida, Ele fez tudo, absolutamente tudo, de acordo com a vontade do Pai. E no fim de sua vida, Ele morreu na cruz, na maldição, como oferta perfeita para a salvação dos pecadores. Deus aceitou a morte do seu Filho, Jesus, não apenas, irmãos, como uma contribuição para a salvação dos pecadores. Irmãos, a morte de Cristo na cruz, ela não é uma ajudinha para as obras imperfeitas de pecadores. A morte de Cristo é a oferta perfeita que salva os pecadores perdidos. Não é uma ajudinha para juntar com as nossas imperfeitas obras para contribuir para a nossa salvação. Nós não contribuímos em nada. As boas obras humanas não servem para alcançar a salvação, porque estas boas obras, elas não merecem ser recompensadas. E aqui nós chegamos no segundo ponto que nós vimos no início. Muitas igrejas, elas ensinam que as boas obras humanas merecem ser recompensadas com a vida eterna. Mas não é bem assim, não. Em primeiro lugar, Deus não promete recompensar as boas obras de todas as pessoas. A palavra de Deus ensina nas bem-aventuranças, que nós lemos no início, Mateus capítulo 5, que não são todas as pessoas que receberão recompensa. A Bíblia fala dos pobres de espírito, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores, dos que sofrem perseguição, injúria e mentira por causa da justiça. Estes são os que têm promessa de galardão no céu. Em segundo lugar, a recompensa que o Senhor dará aos santos, irmãos, não é por merecimento próprio. Não há boa obra que você possa fazer que mereça alguma recompensa de Deus. Lembre-se do que a palavra de Deus já disse, nós acabamos de ler lá em Isaías. Todas as nossas justiças, tudo aquilo que nós fazemos que é correto, são como trapo da imundícia. Tudo que nós fazemos de bom, de justo, são como trapos da imundícia. Como que isso merece ser recompensado? O Senhor, Ele promete sim recompensa para as boas obras, mas para as boas obras do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem também as boas obras do Espírito. As boas obras, irmãos, são dádivas de Deus. São dádivas, são presentes de Deus, preparadas desde a eternidade para os crentes. Efésios 2, versículo 10.
São estas as boas obras que vão ser recompensadas. Essa promessa, ela é uma bênção para os crentes, porque ela encoraja você a viver a vida cristã frutífera no Espírito Santo. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, você sabe que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Você pode enfrentar muitas situações difíceis. Nesta vida nós enfrentamos diversas, muitas. Mas nós confiamos que o Senhor tem recompensa para nós nesta vida e no porvir. Marcos capítulo 10, versículo 30. No entanto, amados irmãos, essa recompensa não é por merecimento. Ela é pela graça de Deus. Nós não fazemos nada que mereça ser recompensado com salvação. Pense no seguinte, a seguinte ilustração. Você recebe R$1.000 para você fazer uma tarefa. Alguém chegou para você e te deu R$1.000 para você cumprir uma tarefa determinada. Só que você não faz esse trabalho direito. E ainda deixa o serviço pela metade. A metade que você faz, você não faz bem feito, faz tudo errado e fica faltando a metade fazer ainda. A pessoa que já te pagou os R$1.000, ela toma de você o dinheiro de volta. Porque você não cumpriu o combinado, você não cumpriu a sua obrigação. Você já recebeu, então aquilo se torna uma obrigação. O que é isso? É justiça. Você recebeu para fazer, você não fez, fez uma parte, fez mal feito, você perdeu o dinheiro que você tinha recebido. E isso é justiça. É justo. Mas vamos supor que você tivesse feito o serviço e tivesse feito tudo direitinho, certinho. Você ia exigir uma recompensa por isso? Alguém te pagou R$1.000 para você fazer um serviço. Você fez o serviço certinho. Terminou o serviço, você chega para a pessoa e fala assim: e a minha recompensa? Você já não ganhou os R$1.000 para fazer isso? Você já recebeu. Não tem recompensa. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Deus queria que o homem governasse todas as coisas para a glória dele. Deus lhe deu tudo o que o homem precisava para cumprir a sua vocação. Deus lhe deu vida, Ele lhe deu morada, Ele lhe deu sustento, Ele lhe deu trabalho. Deus vinha todos os finais de tarde para falar com o homem. Adão e Eva tinham a alegria de desfrutar da sua presença. Olha que privilégio. Mas o que o homem fez com tudo isso? O homem recebeu tudo o que era necessário para glorificar a Deus. Mas ele usou isso para si próprio. O homem roubou de Deus. Ele deve a Deus, o homem deve a Deus tudo o que Deus deu para ele. Ainda hoje é assim. Deus dá a vida para as pessoas, Deus a sustenta, Deus dá trabalho, Ele tem enviado um evangelho para as pessoas. E o que elas fazem? Elas usam tudo que Deus lhes deu para o seu próprio proveito e ainda desprezam a Deus. Que recompensa as pessoas terão então por qualquer boa obra que tenham praticado? Mesmo que o homem conseguisse fazer tudo certinho, tudo, ele não poderia exigir nenhuma recompensa de Deus. Porque ele já tem recebido tudo que é necessário para viver uma vida de obediência e de gratidão a Deus.
Meus irmãos, o que as boas obras humanas merecem, senão castigo? Castigo por sua imperfeição. Castigo por ofender a Deus com a sua poluição por causa do pecado. É isso que as boas obras humanas merecem, castigo. Para concluir sobre esta parte, ouça sobre mais uma coisa. Fique certo de que as boas obras que Deus recompensa não são suas. Você não faz boas obras sozinho. Você não faz boas obras porque você é bonzinho. Você não faz boas obras de si mesmo. Mas são as boas obras são resultado do trabalho que o Espírito Santo está realizando no crente. Somente Jesus realizou obras perfeitas que merecem ser recompensadas. O Pai aceitou a obra perfeita da cruz como pagamento pelos pecados do mundo e recompensou Jesus com o Espírito Santo que o Senhor derramou sobre a sua igreja, como nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 2. Mas o que acontece agora? Você está ouvindo que uma pessoa não pode fazer nada para alcançar a salvação. Você está ouvindo que as suas boas obras não merecem ser recompensadas com salvação. Por causa disso, você não vai fazer boas obras? Será, meus irmãos, que este ensino vai deixar você preguiçoso ou relaxado para fazer boas obras? Será que as boas obras elas não têm nenhuma função na vida dos crentes? A doutrina da salvação pela fé em Cristo, sem boas obras humanas, ela leva o crente a produzir verdadeiros frutos de gratidão a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o coração humano é uma fonte contaminada. Ele é desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. O coração do homem não é apenas um pouquinho mau. Ele não é só mau em alguns momentos. Ele é continuamente mau. Todos os desígnios do coração do homem. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Mas o crente que recebeu Jesus Cristo pela verdadeira fé, que recebeu um coração novo, um coração transformado, um coração que ama a Deus, um coração que é casa de Deus, esse crente não vai ter uma vida morta, mas ele vai viver uma vida de boas obras e de gratidão a Deus por tudo que Deus fez com ele. As boas obras celebram esta grande obra de salvação de Deus na vida dos crentes. O Espírito Santo opera nos crentes as boas obras que Cristo preparou para eles antes da fundação do mundo. Efésios 2:10. Obras de justiça, de amor a Deus, de alegria no Espírito Santo, de confiança nas promessas de Deus. Um desejo sincero de adorar a Deus em espírito e em verdade. Desejo sincero de edificar os santos, de ajudar o próximo com tudo que for possível. Desejo de desfrutar da comunhão dos irmãos. Se você está ligado a Cristo pela verdadeira fé, é impossível, irmãos, é impossível que você não produza boas obras para a glória de Deus. Você vai ter prazer de, como diz a Bíblia, adornar, de enfeitar o bom nome de Deus com todas estas boas obras do Espírito Santo. Você quer ver todas as pessoas glorificando a Deus. É para isso que servem as boas obras na sua vida. Meu irmão e minha irmã,
Elas não servem para conseguir salvação, mas elas servem para mostrar gratidão a Deus, porque Ele já deu a salvação de graça para todos nós, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos, em resposta a este sermão, louvar ao Senhor com o cântico do Salmo 103. Vamos lá? Bendiz ao Senhor a minha alma e tudo que existe em mim, bendiga, pois seu nome é santo. bendize a minha alma ao Senhor, dos seus benefícios, não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões, quem sara de todas as tuas doenças, da vida da cova salva, e a tua cabeça coroa de graça e amor. Quem tua velhice cumula de bens a fartar, de sorte que a tua mocidade como águia se renovará. Justiça, Senhor, executa e julga a todos os oprimidos. Ao servo Moisés seus caminhos Deus manifestou, seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão. Para sempre, só a ira ao Senhor não conserva, nem censura para sempre. Não tem nos tratado conforme o nosso transgredir, nem nos retribui, pois consoante requer nosso mal. Deus ama o que tem, tal qual sobre a terra se alteia o céu. E quanto Oriente e Ocidente se distam, assim Deus de nós afasta os nossos pecados, tal Pai que do Filho tem dó. Assim os que o temem, demonstra ao Senhor compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias
grandiosos em força, que sua palavra cumpris, e as ordens de Deus todas elas arriscas sim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós, os seus ministros, que sua vontade fazeis, bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, e em todo domínio de Deus sim bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Deu certo. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor, fazendo uma oração de encerramento. Após a oração, nós continuamos, porque nós temos alguns recados, tá bom? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, ó Deus, ao Senhor, pela obra da salvação que o Senhor fez naquela cruz. Meu Deus, o Senhor nos alcançou e nos salvou completamente. Deus, sem que nós merecêssemos, sem que nós fizéssemos nada para satisfazer, meu Deus, a Tua vontade, a Tua justiça. Meu Deus, nós, por mais que possamos fazer boas obras, elas ainda serão imperfeitas, elas ainda serão corrompidas. Mas ainda assim o Senhor nos salvou, ainda assim o Senhor nos deu a Tua graça, um favor que nós não merecíamos de forma alguma. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Meu Deus, e que oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude de fato, para que esta gratidão ela se converta em frutos, Deus, de boas obras, sim, boas obras geradas pelo Teu Espírito Santo. Deus, na comunhão, na Tua presença, na Tua santidade, Senhor. Que nós possamos todos os dias viver, Deus, vidas de gratidão ao Senhor. Deus, não gratidão superficial de palavras, mas pela nossa vida, pelas nossas obras, pelas nossas práticas, que possamos de fato, Senhor, viver boas obras preparadas pelo Teu Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade. Meu Deus, que a Tua igreja ela cresça na Tua presença, que a Tua igreja ela prevaleça e permaneça diante do Senhor, que mesmo diante de dificuldades, de problemas, nós possamos, Deus, permanecer em fidelidade, como o remanescente de Israel que permaneceu diante do Senhor, buscando o Senhor, sendo fiel ao Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja aqui local, a Tua igreja espalhada pela face da terra. Meu Deus, nesse país tão grande, onde há um grupo de irmãos, um grupo dos filhos do Senhor reunidos, onde há a Tua igreja fiel, Senhor, que eles sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, recebam as Tuas bênçãos, recebam, Senhor, os recursos, as condições para continuar pregando o Evangelho, para continuar, Deus, anunciando a Tua palavra santa e verdadeira. Meu Deus, que onde há um irmão necessitado neste momento, nós rogamos ao Senhor, sabendo que a Sua vontade, Senhor, ela prevalece, ela é soberana, mas rogamos ao Senhor que onde há um filho do Senhor necessitado, passando por provação, passando por uma enfermidade, passando por um problema, talvez uma perseguição, ou um outro problema qualquer, que ele seja alcançado pelo Senhor. Se possível, Deus, receber o refrigério, receber o consolo, os enlutados, os que estão doentes, oprimidos, que eles recebam do Senhor, Deus, aquilo que eles necessitam, de acordo sempre com a Tua vontade soberana. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, que o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor seja pregada de fato e de verdade, Senhor, neste país. Deus, que o evangelho do engano, ele não prevaleça, mas que a Tua palavra, ela seja verdade, justiça e luz neste país. Meu Deus,
protege a tua igreja, guarda-nos, Senhor, das perseguições dos homens maus, Deus, e que possamos em todo tempo permanecer fiéis ao Senhor, Deus, na justiça da tua santa palavra. Deus, pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe as autoridades, Deus, dê a eles discernimento para que possam governar em favor das pessoas, mas que o Senhor, Deus, esteja sempre diante de nós no nosso caminho. Pai, nós rogamos ao Senhor e colocamos a nossa vida em tuas mãos, pedimos a tua bênção nesta semana que nós temos pela frente, que todos os dias nós possamos, ao levantar e ao deitar, Deus, nos lembrar que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor tem nos guardado. Que nós possamos permanecer em fidelidade ao Senhor em todo o tempo, é a nossa oração. Deus, nos despeça em paz e em segurança e que neste dia do Senhor possamos permanecer, Deus, ligados ao Senhor, Deus, desfrutando da tua presença, desfrutando dos teus ensinamentos em todo o tempo. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome santo e poderoso do teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E assim nós agradecemos e dizemos amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus.